Olá, tudo bem? Espero que sim. Você já se arrependeu por ter dito algo numa hora não apropriada? Ou por não ter dito algo onde deveria ter dito? A gente sempre se depara com o desafio de usar o poder da fala ao nosso favor. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 18, verso 20 e 21 o seguinte: as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua ela tem um poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Grande parte dos conflitos que a sociedade vive, que as pessoas vivem, elas partem de uma opinião, não partem, melhor dizendo, de uma opinião diferente. Não é por conta de uma diferença, mas sim como as palavras são colocadas acerca dessas diferenças, dessas opiniões divergentes. Pois as diferenças elas não podem nos afastar, e sim elas nos unem. Porém, a forma como nós colocamos, a nossa forma de pensar, acaba sendo às vezes ofensiva. E então nós geramos um falar meio que, uma expressão no falar meio que ofensiva, e então a gente gera um desconforto. Então quase sempre as opiniões, elas são impostas e não sugeridas. E aí isso vai provocar um conflito muito grande. A maior parte das pessoas feridas emocionalmente, você vai perceber que não estão por conta de palavras que escutam, mas sim de como essas palavras são ditas. E às vezes essas palavras são ditas num momento, sabe, no furor de um momento, de uma emoção desequilibrada, onde palavras são lançadas sem nem sequer entendermos o peso que essas palavras podem provocar na vida do outro. Então pessoas ferem. E a gente vai perceber que sempre atrás de uma pessoa que fere está uma pessoa ferida, uma pessoa que também sofreu por palavras, por ações que geraram nela esse comportamento, então ela acaba replicando isso. E as suas palavras acabam revelando, acabam denunciando uma alma ferida. Então a sabedoria ela vai nos ajudar a sermos mais assertivos na nossa palavra, nossa forma de falar. Pois sábio não é aquele que fala muito, mas é aquele que entende o momento em que não precisa falar nada. Então o sábio não é aquele que muito fala, mas é aquele que sabe quando também não falar. Então, com apenas uma palavra, nós podemos mudar uma pessoa, o dia dela, o humor dela, e nós podemos mudar para o bem ou para o mal. Uma palavra ela pode dirigir todas as tuas emoções. Uma palavra ela pode te levar a peregrinar pela terra dos pensamentos, de um extremo ao outro. Uma palavra ela pode mexer com todo o teu dia, para bem ou para o mal. Ela pode elevar a tua autoestima, ela pode elevar o teu humor de uma forma positiva, ou também ela pode derrubar tudo isso. Então eu quero te falar alguns princípios que nós precisamos exercer na nossa vida e entender sobre o poder da língua. A primeira coisa é: a língua reflete quem você é. Em Tiago capítulo 1, verso 26 diz: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Nós podemos maquiar, a nossa aparência por muito tempo, encobrindo as nossas imperfeições, rugas. Porém, vai ser difícil por muito tempo a gente conseguir maquiar a nossa identidade, pois no momento ou no outro, a nossa fala vai denunciar quem de fato nós somos. Então, trabalhar o caráter vai refletir na forma como nós falamos, porque o seu comportamento vai ser legitimado pela sua fala e vice-versa. Não vai haver uma disparidade, não vai haver um conflito de comportamento versus falar. Então, quem te vê agindo vai, entender a sua fala, porque se eu te ferir no meu comportamento, na minha forma de ser, você nunca mais vai me ouvir. E então, nós precisamos equilibrar. Não estou dizendo que é uma perfeição, pois nós vamos aprender isso já. Mas é necessário que haja um equilíbrio entre a sua forma de andar, de ser, de se comportar, a sua comunicação não verbal e a sua comunicação verbal. A outra coisa que você precisa entender, nós precisamos entender, é ter cuidado com a língua. Tiago, no capítulo 3, verso 2, diz o seguinte: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Você conhece alguém que se intitula uma pessoa verdadeira? Aquela que diz assim: não, eu digo que vim na lata, eu digo a verdade, doa quem doer. Você já ouviu como se ela estivesse falando aquilo como se fosse uma grande virtude, uma grande qualidade?
Ser verdadeiro não inclui ser insensível, arrogante, mal educado, justiceiro, pois a verdade sem amor é ofensa, mas a verdade em amor é sabedoria. Dizer a verdade sem medir as consequências, sem saber aplicá-la, é irresponsável, é no mínimo irresponsável. Porque a verdade, você não deve exercer a verdade com o intuito de você revelar um conhecimento ou a sua opinião, mas sim de provocar mudança no outro. Então, não é impositiva, ela é sugerida, ok? Porém, os argumentos fundamentam ela, não é pela imposição que a verdade estabelece, mas é pelos seus argumentos infalíveis. Então, você precisa ter cuidado na hora de falar. Então, tenha sabedoria no falar. A outra coisa que precisamos entender é que a língua ela é perigosa, então há um perigo na língua. Tiago, no capítulo 3, verso 6, ele fala: e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Eu já vi momentos onde momentos de alegria serem transformadas, em um verdadeiro palco de guerra por conta de uma palavra mal colocada e, consequentemente, mal entendida. Às vezes, momentos de alegria, ambientes de comunhão, são facilmente, desestruturados por uma fala, por uma maneira de falar, e então essa fala ela acaba não sendo compreendida, absorvida, pois aprendemos no início que a palavra de sabedoria, a palavra usada de forma correta, ela é satisfatória ao ouvido, ela é como uma boa refeição. Mas a palavra maldita, a palavra mal colocada, mal expressada, ela cumpre o papel inverso disso, ou seja, ela não é digerível, ela não é algo, escutável, então já provoca uma reação em quem ouve. Então, pensar para falar ainda é uma boa escolha. Pensar ao falar. E às vezes a própria palavra diz que o sábio, o homem que se cala, em muitos momentos ele se passa como um sábio, porque, como eu falei, o sábio não é aquele que fala muito, mas é aquele que entende o momento em que não se deve falar. Então, entenda que há um perigo na língua e você precisa saber lidar com isso. A outra coisa é que nós precisamos ser constantes na nossa fala. Tiago, capítulo 3, verso 9 e 11 vai falar: às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Olha o que o próprio Jesus declara em Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. O que ele está falando aqui, esses dois textos, nós podemos trazer o princípio da sabedoria sobre a constância no falar. Ser constante, não ser de ânimo dúbio, mas ter uma constância no falar. Podemos sim vagar em alguns momentos, mas que isso seja um acidente, mas que não seja um comportamento. E então, ser constante no falar é nós dedicarmos uma constância e uma continuidade a um estilo de fala, e que nós possamos sim aprender por meio da palavra, por meio dos princípios de sabedoria da palavra e por meio da vida de Jesus Cristo, que pela sua palavra ele arrastou multidões, ensinou multidões, mas também pelo seu silêncio ele também ensinou. Seja sábio, pegue essa semente de sabedoria na sua vida e aplica no seu dia a dia, para que então você possa prosperar nos seus relacionamentos, na sua forma de falar, e então você seja alguém onde as pessoas parem para ouvir, e então que você possa crescer em sabedoria, em nome de Jesus. Deus te abençoe, guarde essa semente e coloque ela em prática, em nome de Jesus. E até a próxima.